Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast que busca ser o mais acolhedor de toda a podosfera. Esse programa ficou lindo, de verdade. E também muito importante e acolhedor e também bem difícil. Eu convidei a psicóloga Fabiana Nascimento para a gente conversar um pouco sobre o luto pela perda de pets. Como que esse luto ainda é pouco reconhecido, pouco respeitado, e também como é que a gente pode acolher as pessoas que estão passando pela perda de um bichinho. Os contatos da Fabiana estão no post e não deixem de segui-la. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho 2 recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail que é carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram como ThePetLadyBH e você também me encontra no meu site que é o thepetlady.com.br. Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br/PetLadyNoAr, você vai ver todas as faixas de apoio, vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de R$1 mensal, você já se torna um pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por @ThePetLady, que você também vai achar os planos de assinatura. A partir de R$1, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências, é um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, Pet Lover! E eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pancinha cheia e bem quentinho. Quero mandar um super abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Erquilane Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila e Daniel Maia. E você também pode se tornar um pet padrinho. Você já sabia disso, né? E a partir de R$1 por mês você já me ajuda a manter o podcast no ar. A partir de R$10 você vai entrar para o hall dos padrinhos com o nome citado aqui no programa. Considere apoiar o Pet Lady no Ar. Uma das grandes novidades que a gente tem é o grupo exclusivo lá no Telegram para os apoiadores. Lá a gente troca experiências, troca histórias, conversa sobre os bichinhos, é um lugar muito gostoso. E agora, vamos lá ouvir a conversa que eu tive com a Fabiana? Fabiana, seja muito bem-vinda aqui ao Pet Lady no Ar. É um prazer enorme te receber para falar de um tema que é tão importante e mesmo sendo tão importante a gente evita tanto de falar, que é luto. A gente não fala de luto, né? Então eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o nosso ouvinte e falar quem é você, como que é o seu trabalho, e aí a gente entra já no nosso papo. Tá bem. Oi todo mundo, meu nome é Fabiana, sou psicóloga há mais de 15, 16 anos e comecei a trabalhar com a questão do luto em 2018, quando comecei minha formação em luto. Ainda não tinha muito claro exatamente o que eu ia fazer com a questão do luto em si na clínica. Eu começo a trabalhar com terapia online nessa época. E eu vinha pensando algumas formas de plantão psicológico online.
E aí, então, tentando adequar isso tudo e pensar e construir um serviço que ainda estava realmente sendo elaborado. E aí eu começo, então, a tentar pensar alternativas de cuidado online nesse plantão para enlutados. E na minha formação, uma parte da formação, inclusive, é a gente olhar para nossas perdas e lutos. E eu comecei a me deparar com a minha perda do meu luto da Mel, que morreu em 2017, final de 2017. Ela tinha 14 anos já. Eu estava no final de gestação da minha filha, da Fiorella. E aí eu comecei a me dar conta de que, olha, né, existe um luto aqui. E eu não tinha percebido isso ainda. É tão não reconhecido que a gente não percebe como luto, porque até então era muito pouco falado sobre o pet. Então a minha formação me chamou a atenção para o meu luto, o quanto aquilo estava forte em mim, importante, presente, todos os sentimentos que eu escuto muitas vezes as pessoas falando. E eu falei, calma aí, eu nunca me dei conta, eu nunca percebi alguém falando de luto pet no consultório, depois de tantos anos de consultório. Eu comecei a achar estranho, será que eu nunca escutei isso? As pessoas não vêm buscar essa ajuda, se é tão doloroso desse jeito como a gente está sentindo na pele. Aí, então, que surge o serviço de plantão psicológico para luto por pets. Né? Então, vem deste lugar de olhar para mim, me perceber, me ver não percebendo a minha dor e não tendo um nome para ela, e aí, então, tentando escutar como é que era para os outros. E aí surge esse serviço do plantão e que agora tem um outro serviço que é do grupo de apoio ao luto pet, que vem também de uma outra demanda do plantão. Então, é um serviço que vem sendo construído de acordo com aquilo que vai chegando. E acho que isso foi o mais enriquecedor desse trabalho, né? Ai, maravilhoso, Fabiana. Realmente é como você falou, né? É um luto tão pouco reconhecido que nem a gente mesmo entende que está passando por ele. A Mel era uma cachorrinha que você perdeu? Isso, uma Lhasa, né? Eu adotei ela em 2003. Eu queria ter agora um outro animal de estimação, que sempre teve na minha casa, mas eram grandes. Depois, quando eu era pequena, nós tivemos alguns pequenos também. Tivemos de várias espécies em casa. E aí estava mudando de casa e queria agora ter um outro lugar da minha filha, primeira filha ali, né, oficialmente, né. E aí eu fui num pet shop, tinha uma adoção para fazer, eu não conhecia como que era a Lhasa ainda, era uma grande novidade. Chega ela grandona, toda peluda, e vem de uma adoção que também vem de um luto, né, porque eram adolescentes já. O pai, ele não queria continuar com o animal em casa e elas doaram. Então foi um processo assim que hoje eu entendo também de um outro lugar de luto delas, de entregar um animal que elas gostavam que não podia permanecer em casa. E a Mel chega nesse lugar. Com certeza. Né, de uma adoção, de uma escolha ali que nasceu e brotou dali esse vínculo todo, né? Então foi minha primeira filha, oficialmente, porque veio numa relação totalmente diferente de cuidar, de amparar, de integrar em casa. Então, uma Lhasa linda. E como todos os, né, tutores aí dizem, é aquela filha que realmente nunca mais vai ter igual, né? Com certeza, então, com certeza. Fabiana, você já falou um pouquinho disso, mas eu quero que você explique um pouco qual que é a diferença do luto pet para o luto da perda de uma pessoa. Quais seriam, assim, as especificidades desse luto? O que você vê que realmente faz com que seja diferente? A gente diz que todo luto é único, né? E começa talvez por aí essa questão do luto. Ele é único porque depende do vínculo, depende da relação que você tinha, do que você perdeu com essa perda, né? Do contexto da morte ou do adoecimento, como foi. O que tem de específico da questão do luto pet, que difere de outros lutos, é a questão do não reconhecimento. É a questão social, cultural, que diz bobagem, frescura, adota outro, compra outro. É a única questão específica em si, né? Mas em termos de reações ao luto, e isso é muito importante a gente falar, Carol, de que as reações ao luto são iguais em qualquer luto, no sentido de reações que a gente tem de mudanças emocionais, comportamentais, né, cognitivas, espirituais. Então as reações ao luto não diferem. O luto, enquanto um processo, em qualquer contexto, né, ele caminha dessa forma igual, de ter momentos, é o mesmo processo, é luto, né? O que difere só é a questão de não é reconhecido como perda. Então a gente não reconhece a relação que o tutor tem, essa mãe tem com esse pet, porque é estranho falar mãe de pet, não cabe, né?
Na mesma frase, as pessoas não esperam mãe do pet, esperam mãe do filho humano, né? Elas não só não esperam, como elas também acham que é exagero, né? Assim, acham que é descabido pensar dessa forma, né? Isso se reflete com certeza no luto, né? A gente perder um animal e sofrer pela perda é muito visto como um exagero mesmo, né? Sim, e falar o termo mãe de pet parece até uma ousadia, né? De como assim mãe? Mãe é da mesma espécie, né? A gente fala família multiespécie, muitas pessoas não conhecem esse termo, mas é disso que a gente trata. E não tem um lugar de inadequação, isso é muito importante falar. Ser mãe de um pet, escolher ser mãe de um pet não tem nada de inadequado ou errado. Então o que tem neste luto que difere de outros é o não reconhecimento. Que também acontece, Carol, em perda gestacional, neonatal e outros tantos lutos também, que também tem este lugar do não reconhecido. Né? Mas em termos do processo de luto, é normal, natural e saudável, inclusive, né, que esse luto possa acontecer. Esse não reconhecimento da sociedade, né, frente à perda de um bichinho, isso impacta na pessoa que está passando pelo luto, Fabiana? Você acha que isso reflete nessa dor? Muito e grandemente, porque a gente tem dois lugares diferentes, né? Como eu disse, se eu não reconheço a minha dor, o risco de eu não buscar ajuda ou suporte, ele é muito grande. Então existe uma questão social que diz, exagero, não precisa tanto. E aí eu deixo de expressar a minha dor, porque eu entendo que é inadequado. Então, eu deixo de mostrar isso e de dizer, tá doendo, tá difícil, eu não peço ajuda. Então, este é o primeiro lugar de risco do luto não reconhecido. O luto não reconhecido, para quem é profissional de saúde que escutar a gente aqui, ele é um lugar de complicador de luto que a gente chama. Ele pode tornar o luto mais complicado, um processo que era natural e saudável, se torna complicado porque eu deixo de inibir, eu deixo de expressar, eu deixo de ter suporte, acolhimento. E ele pode, aquele lugar difícil, doloroso, do começo desorganizado e bagunçado, ele pode acabar se prolongando por mais tempo. Então vai me trazendo mais sofrimento, mais prejuízo, de forma mais prolongada, que poderia ser temporária essa desorganização que o luto causa, ele se arrasta mais, porque eu não peço ajuda, né? E a gente não escuta. Então, o plantão para luto pet, como é que ele surgiu? De plantão psicológico online para luto, ponto. Sim. E algumas pessoas, e eu comecei a explicar um pouco, né? O que é plantão psicológico e o que é luto. Porque as pessoas acham que luto é só questão de morte, então só achavam que se morreu eu posso ir no plantão. E eu comecei a explicar um pouquinho isso. E aí algumas pessoas falam assim, em um dos posts que eu fiz, que eu digo, também pode vir perda pelo luto do animal de estimação. E as pessoas começam a fazer assim, Fabiana, eu não vou tirar a vaga de alguém que está com mais dor, eu posso realmente me inscrever no teu plantão? Nossa. Fico pensando assim, gente, como assim, né? A pessoa se sentir ocupando o lugar de alguém que teria mais sofrimento do que ela. E me incomodou isso, comecei a escutar muito disso, né? Das pessoas perguntando, eu posso também? Você, né, permite, né, se inscrever? E aí eu fiz um dia, então, um plantão de luto pet. É como se a pergunta fosse assim, eu também tenho direito a esse sofrimento e a esse luto, eu também tenho esse direito, né? Isso mesmo, e eu fiz um dia especial de plantão para o luto por animal de estimação. E as pessoas vieram, e aí elas diziam assim, Fabiana, é tipo um luto, né? E eu digo, não, é um tipo de luto. É o luto não reconhecido, mas não é tipo um luto. É um luto, né? É um luto, é um tipo de, mas não é tipo um luto. Então, querendo dizer, é uma sensação de inadequação tão grande, de não se sentir nomeado nesse lugar, que eu tenho que ficar comparando com alguma coisa, é como se fosse não sei o quê. Não, não é como se fosse, é o teu luto. Ele é tão reconhecido que você não reconhece. Então, este é o risco dos lutos não reconhecidos, que também tem a questão das perdas por suicídio, perda gestacional, neonatal e tantas outras perdas que existem, né? Luto de criança, adolescente é um super luto não reconhecido também, né? Então, a gente não escuta, a pessoa não se percebe, não nomeia e fica essa bagunça toda de sensação de que tem alguma coisa que está errada aqui, que não deveria ser. Depois de 3 meses é exagero e por aí vai. Né? Então esse é o lugar de risco do luto não reconhecido, né? Sim, nossa, você falando, eu fico pensando o tanto de pessoas que eu já vi passarem justamente nesse lugar, né? De perder um bichinho,
de passar por esse momento de perda e a pessoa se sentir errada. A pessoa se sente errada, assim. Será que eu deveria realmente... Será que eu não estou exagerando? Será que... E é difícil a gente entender que não é um exagero, né? Que é natural, que quando... O que eu imagino, né, Fabiana? Você me corrija, por favor. Se há amor, se há relação, se há esse relacionamento de cuidado, é natural que haja também um sentimento de perda quando esse animalzinho não está mais com a pessoa, né? Natural, normal, esperado. E o luto é isso, né? O luto é um processo normal, ele é saudável, né? A gente não permite a expressão dele, que é um complicador, né? Então, o luto em si, quando ele caminha neste lugar que a gente chama de oscilação, né? Que eu falo da areia e, né, do fundo do mar, ele não precisa de nenhuma intervenção, não seja de escuta, que pode ser escuta de qualquer pessoa que está disponível para isso. O luto, quando ele começa a se complicar, que não tem esse espaço de oscilação, de cuidado, aí sim tem que ter uma intervenção, né? Então, às vezes, vem uma demanda de um cuidado profissional por não haver o reconhecimento do próprio enlutado ou da sociedade que está em volta da família, né? Sim, com certeza. Uma pergunta que os ouvintes sempre fazem, eu já me fiz também, é se existe alguma forma de os tutores entre aspas, se prepararem para a morte de um pet. Eu digo isso especialmente no caso assim, de um pet que já está ou numa idade muito avançada, já está muito idoso, ou tem alguma doença que também já está muito avançada. Tem como a gente se preparar para isso? Ou isso também é uma forma de antecipar um luto? Como é que você vê isso, Fabiana? Eu vejo a pergunta do se preparar como a seguinte pergunta: tem como doer menos? Exatamente, exatamente. Tem como eu estar preparado para isso de forma que eu sofra... Tem como eu sofrer menos? Menos. Para essa dor? Nesse sentido, não. Né? Se preparar no sentido de me organizar para doer menos? Não. Por quê? A gente imagina, né, Carol, que eles vão crescer, se desenvolver e lá na velhice vão morrer de forma serena, talvez, como eu imagino que seja, como eu gostaria que fosse. E não é o que acontece. Né? A morte, e a pandemia trouxe muito isso, né, esse lugar de que ela vem sem aviso prévio. Né? É a estrada, né? A vida é a estrada e aquela curva sem sinalização nenhuma, de que vem. E a gente vem e a gente não está preparado para lidar com o que vem a seguir depois da perda. Né? Então, talvez se preparar no sentido de o que eu gostaria de fazer para honrar essa vida no dia que ela partir. Eu gostaria de poder enterrar? Eu gostaria de poder cremar? Como é que eu gostaria? Sim. Como é que eu imagino que seria isso? Então, talvez você se prepara nesse sentido de pensar sobre a morte como parte da vida. Esse é um preparo importante, porque a gente não faz isso. A gente olha a morte como um lugar lá longe, que um dia ela vem, quando ela vier e bate na madeira, né, isola aqui, né, nem falo morte para não atrair, né? Lá longe, quando vier, eu penso nisso. Então, em termos de decisões importantes de final de vida, a gente é muito importante, todos nós, pensarmos minimamente sobre isso. Mas o contexto, o como acontece, isso a gente não tem. Né? Tá bom, eu posso até estar num processo de um pet que está mais velhinho, em adoecimento, mas o como, o quando, só no momento para a gente saber. Né? E às vezes para uns morreu no meu colo, pelo amor de Deus, que angústia, para outros morreu sereno no meu colo. Para uns eu tive que decidir pela eutanásia, para outros eu tirei o sofrimento dele. Então depende da história desse pet para cada pessoa e do contexto como aconteceu a morte, né? Então isso faz toda e para isso a gente não tem como se preparar. Mas talvez para o que eu quero fazer a partir disso, esse preparo de organização, eu falo que o luto, Carol, é um processo de dor e desorganização de uma perda. Sim. Então você ter esse mínimo de organização que eu quero ter um tempo com ele comigo? Não quero. Essa organização do que eu quero fazer, isso ajuda a ficar menos difícil, mas a dor da perda, se preparar para ela, a gente não consegue, né? É essa sensação de que se eu me preparar, eu vou sofrer menos, vai doer menos, eu vou estar pronto na hora que chegar. Isso não existe, né, Fabiana? Isso... A dor, ela vem de qualquer forma. O que a gente pode fazer é se preparar realmente para as ações mais objetivas, eu imagino. Assim.
O que eu vou fazer? Como é que vai ser? De organização que talvez favoreça. Entendi. Uma coisa que você falou que eu não tinha pensado ainda, Fabiana, é justamente sobre a eutanásia. A gente vê muitos tutores e, em conjunto com o médico veterinário, que optam pela eutanásia numa situação que o pet realmente está num sofrimento muito grande, não tem chance de regredir aquela doença, enfim. Você vê alguma diferenciação de um tutor que optou por uma eutanásia para um tutor que o bichinho morreu naturalmente? Você vê que existe lutos diferentes nesse sentido, ou a dor ela é a mesma, tanto faz a forma da morte? A forma da morte impacta, mas também como eu percebo isso, né? Então, realmente, eu posso ter 2 tutores que fizeram eutanásia, e para um foi, eu preciso assinar agora, e fui eu que escolhi a data e a hora da morte dele, portanto, eu matei. Sim. A compreensão é essa. Para outro pode ser, eu tive a oportunidade de conversar com o médico do meu pet e nós entendemos que era o melhor para ele, e eu pude ter um tempo para tomar decisão, para poder assimilar essa informação. Para mim fez sentido, eu acompanhei ele até a anestesia, e eu sinto que isso aliviou o sofrimento. Então depende da compreensão de cada um, de como também vem, porque para algumas pessoas isso vem como uma urgência, você tem que fazer eutanásia, alternativa, você vem agora resolver isso. Então a pessoa não tem a oportunidade de assimilar, de pensar, de decidir, inclusive, né, sobre isso tudo. Então vem como algo que tem que ser agora, às vezes como uma urgência, né, do outro também lidando com a sua angústia diante da perda do seu paciente. E para outros vem de outra forma. O que diferencia é muita percepção, porque também eu posso ter alguém que o pet morreu nos seus braços, e para uns eu gostaria disso, e para outros foi desesperador eu ver a morte de alguém que eu amo muito nos meus braços. Eu me sinto impotente, eu me senti incompetente de não ter feito nada. Porque é isso, acompanhar, né, esses minutos finais de vida não é fácil. Né? Você conseguir estar ali e não se sentir impotente, se sentir acolhendo. Então depende muito da percepção também de como foi para aquela pessoa. É muito individual de fato, né? Mas sim, tem, claro, que mortes, que aquele elemento do como aconteceu pode ser um complicador. E na questão do mundo pet, a eutanásia é específica, né? Enquanto um procedimento autorizado do mundo pet, não tem na medicina humana. Então, este lugar é muito específico realmente desse luto, né? Sim. Eu tô, assim, o que eu já tô entendendo da nossa conversa é que, como tudo, o luto também é muito particular, né, Fabiana? Ele também vem de maneiras que são únicas para cada pessoa, para cada circunstância. Também é uma das coisas que a gente não consegue padronizar como é que vai... Como é que vem para as pessoas. Sim. É único, individual. Exatamente. Que não tem preparação, gente. Não tem preparação. Então, a preparação, como a Fabiana falou, tem a ver mais com as questões organizacionais do que com as emoções que a gente vai ter no momento. Mas uma coisa também que eu quero te perguntar é se você tem, Fabiana, alguma dica ou sugestão ou informação para alguém que está passando nesse momento pelo luto da perda de um bichinho. O que essa pessoa pode fazer? Como que essa pessoa pode se cuidar, se ajudar? Acho que o primeiro lugar é perceber como foi para mim essa perda, como é que está sendo para mim essa perda, né? O que eu entendo dela, né? Para mim faz sentido ou não faz sentido? Eu posso contar com as pessoas ao meu redor, ou eu sinto que eu não posso contar e não posso mesmo, né? Tem com quem compartilhar isso tudo, poder compartilhar isso tudo é super importante, né? O grupo vem desse lugar de poder compartilhar com pessoas iguais a mim, com dores que são únicas, né? Então, poder compartilhar com alguém é super importante. E acho que é um lugar que lembrar que é desorganizado, é doloroso, mas isso tudo em algum momento volta a se organizar de novo. Tem uma autora que eu gosto muito, que ela fala que no começo o luto é como se fosse um saco de 10 toneladas, grande, pesado, intenso, que qualquer coisa que você for fazer vai ser difícil. Você fica mais devagar, os passos são mais lentos realmente. Tomar um banho às vezes é muito complicado. E tudo bem,
mesmo, né? Às vezes, foi uma perda súbita, eu fico com a sensação de que está voltando para casa, que eu escutei o miado, que eu escutei o latido, eu olho para baixo, já ainda, que não é enlouquecer. É um processo adaptativo realmente de eu vou demandar um tempo até do meu cérebro para entender que não está mais aqui, não está mais aqui. E isso leva um tempo, que é o tempo seu. Depende de como foi a sua perda, do seu processo, da representação dele na sua vida e tudo bem. Sim. Então vai ter dias bons, dias difíceis, às vezes no mesmo dia, altos e baixos, que é essa oscilação que eu falo de areia e fundo do mar. Então a areia é quando você consegue ir retomando a sua vida e cuidando de você de novo, cuidando do outro pet que ficou, que às vezes está em luto também, e muda de comportamento. Com certeza. Nossa, eles sentem também a falta do outro. Sentem. Com certeza. E esse também, inclusive, seguindo o que você comentou, esse luto também do pet que ficou é um luto que não é falado. Porque eles sentem totalmente a falta do outro. E não é uma coisa humanizada, né? Não é nesse sentido, mas é o sentido animal mesmo, da companhia, da presença do outro ali. Eles ficam buscando o outro. Alguns animais, inclusive, começam a ter um quadro depressivo, porque o outro não tá ali. Sim. Então, super acontece mesmo, Fabiana. Nossa, com certeza. E aí a mamãe enlutada cuidando de um filho enlutado. Porque muitas vezes é isso, eu tô com outro pet que era super companheiro, que também tá mal, também tá com dificuldade de dormir, se alimentar, tá buscando, rodando a casa, buscando o outro quando ele não viu o que aconteceu, né, a morte, saiu pra ser internado e não voltou, né, eu me sinto incapaz de cuidar do outro que ficou, me dá raiva às vezes, né, porque esse não o outro, que eu tinha uma relação mais próxima, eu me sinto mal por me pegar me pensando dessa forma, né? Mas tudo isso faz parte do luto e realmente as reações de luto do pet que fica são muito semelhantes às nossas, de busca, de dificuldade de alimentação, de sono, alteração de humor, de comportamento. Às vezes ele assume o comportamento do pet que foi embora. Sim. E para o tutor que fica, para a mãe que fica, é estranho porque eu queria este lugar aqui com o outro e não com ele. Não que eu goste dele, mas é que eu sinto falta do outro. Então realmente é uma família de uma mãe em luto, um pai em luto, que também os homens se lutam. Apesar de eles falarem menos ainda sobre o luto por pet, muito menos ainda, alguns homens, né? Fabiana, assim, eu imagino que o homem, ele já é difícil para falar dos sentimentos, das emoções, né? Falar de luto por um pet ainda, eu acho que deve ser um tabu masculino, assim, terrível de alcançar. Porque a impressão que eu tenho é que para o homem falar disso, isso deve demonstrar uma fragilidade que ele não quer, né, demonstrar. Não sei se é exatamente isso, mas assim, deve ser bem raro, né, um homem que se abre nesse sentido, né? O luto do homem já é um outro grande luto não reconhecido. Tem o luto do homem, de fato, nesse sentido, enquanto gênero, né, de não demonstrar, ou a gente esperar que ele seja mais instrumental, do tipo que resolve as coisas. Então, ele é o tipo que vai buscar, resolver, pagar, providenciar. E luto pet ainda mais difícil. Alguns homens começaram a buscar grupo agora de luto, eu achei muito legal isso. Algumas esposas trazendo o marido junto, vindo o casal ou a família no grupo, né? Mas a gente esquece também que eles também se lutam de um outro jeito. Às vezes escrevendo um livro sobre, né, como foi a perda, como foi o caso de Marley e eu, né? Então o luto foi expresso através de um livro, que antes vinha através de textos, enfim, ou de uma música. Tem autores que, né, tem pessoas que escrevem músicas, né, sobre a perda do seu pet. Mas é lembrar que nessa família nós temos uma casa com mãe, às vezes o pai também, e filhos em luto, e crianças em luto também, ou o pet também que ficou em luto. Então é um lugar da gente não ter pressa, porque tem muitas coisas diferentes acontecendo, cada um está reagindo de uma forma. Às vezes eu estou aqui me acabando de chorar, meu marido está indo trabalhar e eu acho estranho. Às vezes o meu filho nem toca no assunto, eu fico com raiva de como é que você nem fala, né, dele que morreu, que era tão importante. Então entender que assim como o luto é único, as reações também. A gente espera que todo mundo chore, que todo mundo proteste, que todo mundo fique mal, no sentido de não ter energia, mas nem todo mundo expressa o luto assim. Então, compreender as reações diferentes também vai ajudar vocês a também acolherem a sua forma de expressar, a do outro, para não ter mais um estressor para a vida de vocês. Né? Então, isso também é muito importante de observar para mim, que faz sentido para o outro,
E aí um tema que vale um podcast inteiro, Carol, as diferentes formas de cada um lidar com as cinzas, os pertences, tudo isso impacta. Nossa, no luto. Tudo isso impacta, nossa. Né? Porque eu já reparei, por exemplo, com clientes meus, clientes que perderam animais e optaram por fazer um altarzinho de lembrança, com foto, com as cinzas, com a coleirinha, com todos os objetos. E outros clientes que, na perda do pet, não falavam mais, não queriam tocar no nome, tiraram todas as fotos, não falavam mais, porque o simples fato de falar levantava uma dor tão grande que a pessoa não queria falar. Então, é muito particular, é surpreendentemente particular, né? Tem gente que adora falar. Fala, nossa, lembra do fulano era ótimo, fulano isso e tudo. Tem gente que não fala nada, que apaga aquilo. E isso eu acho, assim, interessantíssimo, porque é totalmente único, né? O que não quer dizer que é uma mais ou menos. Então, eu tento trabalhar numa boa, aspas, numa boa, né? Não quer dizer que, pra mim, você não se importa, né? Não é isso, não é... Eu estou vivendo, talvez, o luto desse lugar de ir pra areia, do tipo, eu não suporto muito entrar em contato com a perda. O que talvez quero fazer coisas, às vezes. Quero fazer coisas para poder me ocupar, e é a minha forma de lidar com ele, né? O que eu diria, talvez, de cuidado para uma família, não tenham pressa de resolver coisas. O que acontece, às vezes, o marido tira todas as coisas que lembra aquele pet da casa, porque acha que a mulher vai se recuperar melhor. Tirar isso é mais uma perda. Porque daí eu deixo de entrar em contato com a perda, é como se ela não tivesse nem acontecido, como se a vida não tivesse acontecido, e isso dificulta ainda mais o luto, porque de repente arrancou tudo, parece que nem é real, nem é verdadeiro o que aconteceu, no sentido de a vida e a perda. Então, arranca tudo, tira tudo, tem que dar embora, não tem. É dar um tempo para poder ir assimilando e entrando em contato com isso e aos poucos ir resolvendo o que faz sentido para cada um e o consenso da casa. Né? Mas é não ter pressa realmente com essas decisões, que às vezes vem como, não, doa tudo, vai fazer bem para alguém. Tá bom, mas calma aí, deixa eu olhar para mim primeiro. Não precisa ser agora, né? Dá pra gente... Espera um pouco, né? Organizar isso tudo. Isso mesmo. Com certeza. Fabiana, você acha que existe um luto antecipado? Um luto, por exemplo, quando o pet não morreu ainda, mas já está para morrer, as pessoas já entram em luto antes da morte? Isso acontece? Tem o luto antecipatório. É um tipo de luto, né? Então, por exemplo, recebi uma notícia de um diagnóstico de uma doença sem cura. Doença do carrapato, poderia ser um câncer, poderia ser qualquer outro processo de adoecimento, né? Em gatos também acontece bastante, que é muito difícil. Então, eu entro em contato com essa possibilidade da perda, ou, por exemplo, um pet que está adoecendo não consegue mais andar, não consegue mais brincar. Né? Não é só a questão de em relação à morte em si, mas tudo que eu vou vivendo no meio do caminho. Então, assim, ele não brinca mais, ele não interage. Então, eu vou entrando em contato com todas as perdas que vão acontecendo ao decorrer desse adoecimento, por exemplo, que inclui a morte. Então, é um luto antecipatório nesse lugar de que eu vou vivendo perdas ao longo do caminho e que depois inclui a morte, mas não apenas em relação a ela. É um processo diferente, eu não digo que tem um processo que seja mais fácil ou menos difícil, porque para cada um é de um jeito. Para uns a perda súbita é assustadora, para outros lidar com o adoecimento aos poucos também é devastador, mas é um outro lugar de perda que acontece também do luto antecipatório. Entendi. Eu me sinto nesse lugar, às vezes, assim, é uma confissão até para os ouvintes, assim. E sabe o que é estranho, Fabiana? Eu me sinto nesse lugar sem motivos, porque os meus pets estão ótimos, assim. Mas como eu tenho um gatinho que já é idoso, eu meio que me sinto nesse lugar do tipo assim, cara, ele não vai viver mais 20 anos, ele vai viver mais alguns anos e tá bem, ele tá ótimo, tá saudável, mas eu me sinto nesse lugar do tempo passando, sabe? Do tempo do tipo, a presença dele aqui não será eterna. E esse entendimento de que a presença do pet na nossa vida não é eterna, eterna no sentido da nossa existência, né? Não vai durar o nosso tempo de vida.
Isso é um pouco assustador, né? Assim, esse sentimento de que ele não vai me acompanhar pro resto da minha vida. Ele não vai estar aqui, ele vive bem menos do que eu. E é um entendimento que eu tô me encontrando nele agora, assim, falando, caraca, meu filho, você não vai estar aqui pra sempre. Que pena que você não vai estar aqui pra sempre, porque eu gostaria que ele estivesse, mas é um entendimento também do ciclo da vida também, né, Fabiana? Entrar em contato com a finitude é um exercício muito difícil, né? Porque olhar aqui para ele, imaginar que vai ter momentos... Eu perco um pouco de futuro, né, Carol? Porque terão momentos específicos da minha vida que ele não vai fazer parte, eu sei disso, né? De alguma forma. Tá bom, eu vejo agora pelo processo de idade, né, acontecendo, mas poderia ser por uma outra questão, né? De uma perda súbita, enfim... mas o fato é, eu perco a possibilidade de futuro com este pet aqui, porque eu sei que, né, de fato, existe uma concretude nisso, que o tempo de vida deles é muito menor proporcionalmente, né? A gente espera que aconteça na velhice, lógico, né? Mas é muito difícil esse lugar de olhar para a finitude de quem a gente ama e imaginar que isso é verdade. Esse entendimento da finitude pode ser devastador, assim, Imagino que naturalmente, para os humanos também, né? A gente olhar para os nossos pais e entender que eles não são eternos, para os nossos avós. Mas eu penso na questão dos pais e dos avós, talvez como uma questão um pouco natural, no sentido de que a gente espera que eles vão chegar numa fase da vida mais avançada, vão ficar idosos e eventualmente vão falecer. Mas os bichinhos, eu acho que a gente tem essa ideia de que é muito pouco tempo. Nossa, é muito pouco tempo. Eu quero que você fique mais aqui. Não vai não. Dura mais. E o entendimento de que é finito e que não é eterno é esse contato com a realidade mesmo. É devastador, assim, a gente entender isso, mas é muito importante também para entender que é isso, que é o ciclo da vida, né? Que não Por é isso eterno. Que é único também, porque a gente imagina que vai morrer com uma certa idade, por velhice, talvez vai adoecendo, ou de repente morre de uma forma serena, mas quando isso vem, e eu escuto bastante também de tutor, e eu também lidei com esse momento, quando vem é um arrancamento, porque por mais que tá bom, eu entendo que vai envelhecendo, chega uma hora que vai adoecer talvez, e vai morrer, mas na hora que acontece... É súbito também, né? Poderia ser uma parada cardíaca, poderia ser um derrame, poderia ser uma outra questão, mas continua sendo um arrancamento, né? Porque sempre eu queria mais um minuto, mais um abraço e mais um dia. Nunca vai ser só suficiente. Mais um pouquinho. Só mais um pouco. Né? Continua sendo difícil. Pode até ser sereno, sim, no sentido de organização. Para alguma pessoa pode ser, mas no sentido de dor, vai continuar doendo, né? Exatamente. E nesse sentido, eu quero te fazer mais uma pergunta também sobre o cuidado. Quando a gente tem um amigo ou um parente, ou no meu caso que trabalho diretamente com famílias multiespécie, como que a gente acolhe essa pessoa que perdeu um pet? Como que a gente cuida, respeita? Como que a gente ajuda? Tem como a gente fazer essa parte do cuidado? O que você sugere? A primeira coisa é observar. Né? A gente fica tão angustiado com a dor do outro, de querer resolver, a gente quer resolver, né? Então, como é que faz? A pergunta do como é o que mais vem no grupo. Como é que faz em qual situação? Né? De um guia, de um manual. Então, observar para aquela pessoa, naquele exato momento, porque o momento muda o tempo todo, no mesmo dia. Naquele momento, será que ela está querendo conversar? Né? Será que ela quer ficar em silêncio? Para algumas pessoas ainda mais, por exemplo, quem tem uma página sobre pet e seu pet morre e todo mundo acessando aquela pessoa, de como é que você tá, pode ser super difícil de lidar, de responder 50 vezes no dia a mesma coisa. Eu não quero nem falar no assunto, não quero nem falar a palavra morte, quanto mais de contar como foi. Né? Para outros poxa, ninguém pergunta. E às vezes no mesmo dia não quero falar com ninguém, daqui a pouco poxa, ninguém tá perguntando. Agora eu quero falar sobre isso, né? Agora eu quero, ninguém quer. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Então pode variar, então, né? Observar, né? Para aquela pessoa, né? Se eu tenho mais proximidade com ela, é dizer, se você quiser conversar, eu tô aqui. Se você quiser ficar em silêncio também, tudo bem. Né? É se fazer presente sem ser invasivo. Né? Sem achar que tem que falar ou que não falar é melhor.
É um aprendizado, de fato, para quem está em luto, porque ela vai ter que aprender a dizer quando ela precisa e quando ela não precisa, né? E pra gente, o que eu faço diante da minha impotência de ver alguém tão mal assim, em sofrimento, né? Achando que eu vou aliviar a dor, eu não vou. Então, se fazer presente, estar ali, de repente tem alguma coisa que está muito difícil para ela fazer, por exemplo, tem filhos pequenos em casa, tem outros pets em casa, precisa fazer algumas providências, sei lá, ir no mercado, está muito difícil. Tem pessoas que precisa fazer coisas da vida real, assim, você precisa ser ativo às vezes, né? Isso. Então, às vezes, ajudar com coisas práticas, eu tenho mais proximidade, mais afinidade, né, mais intimidade, eu posso me oferecer com alguma ajuda prática. Tem uma coisa prática que eu posso te oferecer de cuidado? Né? Posso lavar sua louça? Posso fazer um mercado para você? Que eu te ajudo? O que eu posso fazer? Isso, né, de levar alguma coisa nesse sentido. Mas talvez o que eu diria que eu acho que é o mais importante nesse observar é lembrar que, eu digo, Carol, que depois de um tempo, todo luto é não reconhecido. Porque depois de um tempo, a gente não fala mais, a gente não toca mais no assunto, a gente esquece que a pessoa continua em luto por aquela perda. Daqui a pouco, depois de 6 meses, ninguém toca no assunto, é como se aquele ser nunca tivesse existido. E depois de 6 meses, eu queria falar, né? A impressão que eu tenho, inclusive com o luto humano, é que deu aí 6 meses, alguns meses, a expectativa é que a pessoa que está enlutada, que ela já esteja bem. Já tá bem, assim. Eu vejo isso, minha melhor amiga perdeu o pai tem 2 anos. E até hoje ela fala disso, fala do pai, fala do luto, da dor. E eu vejo as pessoas falando assim, caramba, mas a fulana até hoje falando do pai dela. Cara, como é que ela não vai falar do pai dela? É o pai dela, assim. Como que não vai falar, sempre, né? A perda tá aí. Não é como se ela não fosse mais viver aquela relação, né? Então, imagino que... E o luto também, te diz que o luto, enquanto um processo de estar enlutado por uma perda, ele é para sempre. A dor aguda, bagunçada, desorganizada, não. Mas o estar em luto, sim. 2 anos é só a segunda vez na minha vida sem meu pai. Não é nada. É muito tempo. A gente de fora parece muito tempo. 2 anos já eu vivi 40 anos com meu pai, imagina, agora eu tô vivendo 2 sem ele. Então é muito pouco tempo, né? Então lembrar que depois de um tempo a gente esquece, a gente não fala mais de que já, aspas, superou, né? Como se tivesse superar um obstáculo, já superou, passou, lidou bem. Então acho que além de observar, é lembrar que depois de um tempo, e há momentos específicos que isso vai ser mais difícil. Vai ter momentos para aquela pessoa, aquela perda vai ficar maior de novo. E tudo bem. Então é observar, se fazer presente sem ser invasivo, né? E se colocar à disposição. Né? Poder falar sobre isso é a melhor forma, né? Sim, com certeza. É difícil falar, mas é muito bom. É bom e é importante. Sim. Fabiana, eu quero te pedir para você falar para o ouvinte como que o ouvinte pode acessar o grupo, entrar em contato com você. E também eu baixei na sua página o seu e-book conversando sobre o luto. Como que o ouvinte pode acessar também e ter mais informações sobre esse assunto que é tão importante. Isso, lá na página do Instagram, tá como @Fabiana Nascimento Psico, tem o e-book gratuito, é só baixar, tá bem fácil ali, para profissionais e também para pessoas que queiram aprender um pouquinho mais sobre luto, né, as reações ao luto, tem texto, tem vídeo ali para poder ajudar nisso tudo. O grupo de apoio, ele acontece toda sexta-feira, então são grupos pequenos, né? A inscrição é pelo WhatsApp mesmo, lá na biografia da página do Instagram já tem o link para o WhatsApp, é só se inscrever. Então é um serviço gratuito, voluntário, às sextas-feiras, às 14 horas, horário de Brasília. E o plantão psicológico acontece todos os dias da semana. Então, plantão para luto pet, né, acontece todos os dias, o dia todo, é só entrar em contato, né, e eu faço a inscrição para atendimento. E só lembrar que luto é este lugar realmente que não é só sobre morte. Então eu posso estar com um pet que está em processo de adoecimento, de tratamento, de envelhecimento, né, ou alguma dor que está muito difícil de lidar. Quem é veterinário também que lida com muitas perdas, quem atua em ONGs, que
Por falar em dor não reconhecida, o médico veterinário, ele entra nisso. Ele eu não sei se essa informação ainda procede, tá, Fabiana? Mas o médico veterinário era uma das categorias que tinha um dos maiores níveis de suicídio, por exemplo. É um profissional que sofre uma pressão, uma saúde mental enorme. E eu acho que esse luto do médico veterinário de pacientes adoecendo, ou perda de pacientes, ou lidar com essa situação de morte, vida e finitude tão grande, não é reconhecido. É como se, assim, é parte do seu trabalho. Lida com isso que é parte do seu trabalho. E é muito importante o médico veterinário entender isso também, né? Que ele precisa falar sobre isso também. Sim, e poder vir para o grupo também. O grupo também é para os médicos veterinários, para os alunos de graduação de veterinária, né, os alunos de MedVet também, porque tem uma questão específica da medicina veterinária, que é a questão da eutanásia, justamente, que é diferente da medicina humana, que ela não é parte da rotina. E na veterinária é parte da rotina. Então, é uma das práticas feitas na medicina veterinária. E o médico tem que estar preparado, talvez, para lidar um pouco mais com isso, ou conversar sobre isso, falar sobre isso. Né? E para o aluno de graduação também, né? Às vezes é um grande choque, porque às vezes vai para essa formação por amar tantos animais e lidar com sofrimento, né, é muito difícil. Quem atua em ONG também com resgate está lidando o tempo todo com sofrimentos extremos. Então eles recebem, né, pacientes ali, recebem os animais em condições muito difíceis. Então, tudo isso também é dor, tudo isso também é reação de dor para poder ser, né, acolhida, e no grupo pode ser acolhida. Então, o grupo não é só para o tutor, para a mãe do pet, para o pai do pet, para a família, né, mas também para quem lida com os animais dos mais diferentes contextos que querem poder falar sobre isso tudo. Né? Lá temporário, que também tem esse processo de, né, às vezes de adaptação, depois da perda também. Então, tem vários lugares diferentes de dor. Então, não é só sobre morte, é sobre dor em relação a essa vivência de um sofrimento que me traz esse cuidar, né, ou não poder cuidar dessa vida. Né? Então, o plantão todos os dias e o grupo sextas-feiras, e aí o grupo é gratuito, então serviço voluntário. Perfeito, Fabiana. Bom, chegamos ao final da nossa conversa. Acho que a gente teria assunto para mais 1 hora de conversa, porque é um tema tão rico, tão importante, que a gente tem que falar mesmo, apesar de nem sempre ser fácil. Sim. Mas quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em compartilhar tanto comigo, com os ouvintes. Tenho certeza que os ouvintes vão ter dúvidas, que vai surgir pergunta, e aí eu te mando tudo também. Combinado. E te agradeço demais, Fabiana. Muito, muito, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo pra gente bater esse papo. Eu que agradeço, né? Como a gente falou no começo, né? Acho que a única forma de tornar esse luto reconhecido, cara, é falar mais sobre isso. Né? Sobre essa dor que é de muitas pessoas, que é muito grande. Uma dor de um lugar de cuidar, de um amor, né? De muito colo vazio por aí. E que não tem essa escuta ainda, porque a gente está nesse processo de aprender mais. Sim. Então, eu que agradeço a oportunidade de trazer voz para essa dor de tantos, como eu sempre falo. Perfeito. Muito, muito obrigada. Obrigada. Este programa foi editado por Audi Edições.